Boa tarde, bem-vindos a uma nova apresentação de seminários no nosso programa de pós-graduação. Hoje temos a visita de uma professora da casa, né, a professora Ada. Então, quer dizer, quem não conhece a Ada, deixa eu fazer uma muito pequena apresentação. A professora Ada fez a graduação em Física na Universidade de Asunción, em Paraguai. Depois veio para o CBPF, né, e fez mestrado e doutorado no CBPF. Isso eu acho que foi 2004, por aí, né? E isso. Aí, quer dizer, depois veio para a UERJ como pós-doutora, né? Faz um pós-doutorado com a gente. E agora ela é professora do Instituto da nossa pós-graduação também. Ela é especialista em várias técnicas experimentais, se interessa também por vários assuntos, em particular por supercondutividade, né? E acho que ela vai falar um pouquinho desse assunto hoje para a gente. Então, muito bem, bem-vinda, Ada, agora é contigo. Muito obrigada, professor Daniel, obrigada pelo convite. Agradeço também às pessoas que vão assistir meu seminário, não? E realmente me sinto muito feliz por estar aqui hoje para falar para vocês sobre fatos, sobre supercondutividade, que é uma área que eu gosto bastante e trabalhei nessa área durante meu doutorado, não? Também durante o mestrado. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, se vocês veem, o conhecimento através da medição. Por quê? Porque como aconteceu essa descoberta da supercondutividade? Foi aqui o responsável, está aqui, Eones, não? Esse científico, ele é um pesquisador experimental nato, não? E ele era fascinado pelos trabalhos teóricos do Van der Waals. Se vocês devem lembrar da aula, ele é um físico-químico e ele estudava os gases, não? E ele estudou ele fez a parte de força de Van der Waals, escreveu a teoria, não? E ele ganhou também um prêmio Nobel. Eles eram muito amigos e o Ones era muito interessado, ele era fascinado pelos estudos teóricos de Van der Waals. Então, Ones também, ele era uma pessoa que montou um laboratório. Ele foi a primeira pessoa em interessar-se, em ver a necessidade de formar pessoas para fabricar os dispositivos de um laboratório. Então, ele fundou uma associação e tinha muitas pessoas trabalhando com ele, não? Então, ele tinha um laboratório na Holanda, não? Onde tentava obter o hélio liquefeito. Por quê? Porque o hélio liquefeito ele tem uma temperatura muito baixa, 4,2 Kelvin. Então, eles queriam explorar, queriam medir os materiais a baixa temperatura. Antes de conseguir o hélio liquefeito, vários científicos já estavam na corrida, não? E eles pensavam, e eles começaram a falar. O Kelvin, que é famoso, não? Ele disse, não, a temperatura, quando baixemos a temperatura dos metais, a resistência vai diminuir até chegar a um certo ponto em que os elétrons congelem. E a partir daí, a resistência subiria enormemente. O Matisse, que era outro pesquisador, ele estava prevendo que a temperatura desceria até um certo ponto, mas nunca chegaria a zero. O Dewar já ficou mais perto, não? Ele disse que com a temperatura a resistência descia e poderia chegar até zero. Chegaria até zero a partir de certa temperatura, mas de uma forma mais uniforme. Tá? Eu coloquei aqui um livro porque leí várias histórias deles nesse livro, muito interessante, tá? Tudo que eu vou contando, então, é porque leí nesse livro, a história. Então, o Ones,
Ele trabalhando foi o primeiro em conseguir. Está não vendo? Tá? O Ohne foi o primeiro em conseguir o hélio liquefeito. Tá? Então, ele ganhou a corrida entre muitos outros cientistas. E, por isso, ele, um dia, que estava medindo os metais, não? Decidiu medir o mercúrio. Deixou o aluno para tomar conta da medida. Claro que nessa época, os controladores de temperatura não eram muito eficientes, então tinha que controlar. O menino virou à noite, vendo, não? Mas acho que ele se distraiu alguma hora e aconteceu isto. O que aconteceu? A resistência, não? E a temperatura. A resistência do hélio, ele descia, mas chegava a um ponto que ele caía abruptamente. Olha aqui. Tinha um gap entre uma resistência e passava para o zero. Imagina o que isto significou. Ele voltou a medir, eles voltaram a medir, acho que ficaram um mês mais ou menos medindo, até ter certeza. E o que eles descobriram? Um novo material, um novo efeito de supercondutividade, ou seja, um material que conduz eletricidade, transporta carga, não, sem resistência elétrica. Imagine, você não consegue isso nem aumentando a área transversal do material, nem deixando muito curto o material. Tá? Mas eles conseguiram com a temperatura. Só que essa temperatura ainda era muito, muito baixa. Tá? E daí para frente, eles descobriram outros materiais que também são supercondutores. O que queria dizer também que essa característica é muito alentadora, porque imagina ter materiais que não têm resistência elétrica, revolucionaria toda a tecnologia, não? Enfim, isso foi em 1911 apenas. Eles publicaram, depois de testar, claro, o trabalho numa revista e com títulos sobre variação de resistência elétrica de metais puros em temperatura muito baixa, o desaparecimento da resistência do mercúrio. Isso, para ele, valeu um prêmio Nobel, não? Em 1913. Enfim, então surgiu a supercondutividade. Agora, só em 1933, observaram outro efeito, foi o Meissner, que observou outro efeito no supercondutor, que é o efeito Meissner. Tá? Além de um material supercondutor não apresentar nenhuma resistência elétrica, ou seja, a resistência zero, esses materiais também, dentro desses materiais, o campo magnético era igual a zero. Ou seja, esses materiais eram capazes de expelir totalmente o campo elétrico, não deixava passar nada de campo elétrico através dele. Tá? Como que isso você pode observar? É possível observar, você coloca um ímã, coloca o supercondutor, refria até a temperatura crítica, tá? Essa temperatura que ele vira supercondutor chama-se temperatura crítica, não? Aquela em que cai a resistência zero. Então, coloca o supercondutor a uma temperatura que ele vira supercondutor, não que é própria dele. Então, o que acontece com o ímã? O ímã levita. Por quê? Porque o supercondutor cria uma corrente que bloqueia o campo magnético. E com isso o ímã pode levitar, tá? Esse efeito foi descoberto em 1933, como falei, por Meissner e outro colega dela, Onsenfeld, não sei, lembro muito bem. Então, os supercondutores que bloqueiam totalmente o campo magnético são do tipo 1, mas existem outros supercondutores que são do tipo 2, que deixam passar um pouco do campo magnético, não? Deixam passar e através de fluxos de campo magnético conhecidos como vórtice. Vamos falar disso agora. Então, quando você tem um material supercondutor, quando ele está a uma temperatura acima da temperatura crítica, o campo magnético pode atravessar as linhas do campo, pode atravessar o supercondutor. Mas
Mas, quando você baixa a temperatura, abaixo da temperatura crítica, quando ele é supercondutor, ele não deixa passar essas linhas de campo magnético. Ele é um material diamagnético perfeito, tá? E, como eu falei antes, existem os materiais supercondutores do tipo 1, que são aqueles que, quando você coloca um campo magnético externo, aumenta o campo magnético externo, chega a um ponto que chega a um campo crítico, que destrui a supercondutividade. Então, a magnetização cai abruptamente. Mas os supercondutores tipo 2, você tem um aumento da magnetização, não? Mas chega a um ponto que ele deixa passar alguns vórtices. Esses vórtices deixa passar até... Aí você tem uma temperatura crítica 1 quando começa a passar o campo magnético. Mas ele vai deixando de ser supercondutor de uma maneira mais lenta, até um campo crítico 2. Este efeito foi estudado por Abrikosov e também por Kirchhoff, que é um russo, não? Eles explicaram esse efeito, a teoria, deram a entender, e por isso valeu para eles o prêmio Nobel em 2003, um pouco tardio, mas ganharam o prêmio Nobel pelo estudo teórico, pela explicação teórica do efeito dos supercondutores do tipo 2. Ok? Vamos lá. Então, vamos em 1957, agora um pouco mais na frente. Esse foi o ponto mais importante, acho, da teoria dos supercondutores. Estes 3 científicos teóricos, eles explicaram, criaram a teoria BCS, com a qual explicaram o comportamento deste tipo de supercondutores convencionais que conhecemos. Por supercondutores convencionais, eles foram Cooper, o Schiffer e o Barden, tá? Para um material passar de um condutor normal a supercondutor, é necessário convencer seus elétrons formarem pares, tá? Eles formam os elétrons pares de elétrons, por isso que chamam pares de Cooper. Apesar da repulsão elétrica entre cargas negativa com negativa, como isso foi possível, tá? Agora, a explicação da interação de elétrons e fônon é um efeito tipicamente quântico, sem nenhuma analogia clássica, os teóricos sabem bem. E só é possível em temperaturas muito baixas. Quando a temperatura sube pela agitação do átomo, a agitação do átomo fica forte e desorganiza os fônons, quebrando os pares de elétrons e destruem a supercondutividade. Essa teoria previa que a supercondutividade só aconteceria no máximo até os 30 Kelvin, não? A supercondutividade nesses materiais, claro. Isso desestimulou bastante os pesquisadores. Mas vamos lá, vamos ver como que acontece essa formação de pares de Cooper. Acontece devido à vibração das redes. As redes dos materiais, não? Redes cristalinas, pelo fônon, tá? Aí você pode observar a vibração, como que acontece mais ou menos. Aí, essa vibração facilita a passagem dos elétrons. E ela, além de facilitar, ela atrai, a deformação atrai os átomos, não? Por exemplo, aqui o positivo com positivo. Isso faz com que puxe o outro elétron. Então, aí vão 2 elétrons em pares, juntos, viajando pela rede cristalina. A explicação é simples, mas a teoria não é tão simples assim. Tá? Isso valeu um prêmio Nobel em 1972 para esses 3 teóricos que explicaram a teoria da supercondutividade, chamada teoria BCS, conhecida como teoria BCS. Ok, isso foi muito importante, tá? Agora, o que aconteceu? Como eu falei, essa teoria
teoria apenas previa que chegasse a supercondutividade até 30 Kelvin aproximado. Aí ficou meio esquecido essa parte de supercondutividade. Os pesquisadores ficaram bem desestimulados, não estavam incentivados na busca de novos supercondutores. Mas estes dois aqui, o Müller e o Bernoff, eles trabalhavam no laboratório da IBM, na Suíça. E eles estavam assim, eles estudavam materiais óxidos, de tipo perovskita, que tem uma certa estrutura, eles conheciam bem a estrutura. Um dia fala um para o outro: que tal a gente medir resistência elétrica nesse material que temos na gaveta? Qual que é o material que eles tinham na gaveta? O labaco, tá? Aqui uma cerâmica isolante à temperatura ambiente, não? Um óxido de cerâmica. Aí eles não tinham nada a perder também, não? Pegaram o material, colocaram no equipamento e mediram a resistividade desse material. Olha que sortudo eles. Nossa Senhora. Aí, o que aconteceu? Até levaram um susto, não? Por quê? Eles observaram uma supercondutividade com 35 Kelvin acima do que era esperado, não? Aqui está a medida deles, dessa época, não? A revista em que publicou, tá? E ainda o título, eles ficaram meio duvidando, muito tímidos, possível supercondutividade de alta temperatura no sistema de Labaco. Pois sim, é supercondutor mesmo. Eles descobriram um novo supercondutor, uma nova família, que é a família dos óxidos supercondutores. Aí, de novo, o pessoal que não estava mais incentivado a procurar novos supercondutores, correram para procurar novos supercondutores, mas já na família dos óxidos, claro. Também isto valeu um prêmio Nobel para eles, não, em 1987, pela descoberta destes novos materiais cerâmicos supercondutores. Aconteceu de uma forma empírica, mas muito boa, tá? Então, os dois ganharam o prêmio Nobel, mas tinha outro que prontamente... Antes vou falar, essa estrutura que eles estavam estudando, não? A estrutura do Labaco, material supercondutor, a gente conhece por Labaco. Ele tem octaedros, tá? Octaedros de oxigênio e cobre. O cobre fica no centro, tá? Tem planos de cobre, oxigênio e os octaedros que se repetem, tá? É um material, eles conheciam bem essa estrutura, a estrutura cristalina, e por isso que eles arriscaram em medir a resistência desse material. Ok, logo que apareceu a publicação de um novo material totalmente inesperado, que é supercondutor a uma temperatura maior que 30 Kelvin, outra pessoa já correu atrás, que também estudava óxidos. Esse é o Xu. Eu conheci ele esteve aqui no Rio, num congresso de supercondutividade, não? É um taiwanês que trabalha nos Estados Unidos, em Houston, tá? Ele já tinha preparado um material chamado o famoso Ibaco, tá? Conta na história que ele tinha preparado e logo, já antes de um ano da publicação do Bernoff, não, do Labaco, ele já tinha visto que este material é supercondutor. Só que, para a surpresa de todo mundo, essa supercondutividade acontecia a cerca de 92 Kelvin, uma temperatura muito alta. Ele quebrou a barreira do nitrogênio líquido. Então, crescia a esperança de que desses materiais ter boa aplicação, não? Por quê? Porque o nitrogênio líquido ele é muito barato e é muito fácil de obter. E a temperatura do nitrogênio líquido é 67 Kelvin, bem mais abaixo que a temperatura crítica que eles acharam do Ibaco, não? Então, conta até no livro aí a história que ele
não queria, tentou publicar em Physical Review Letter, mas ele tinha muito medo que os editores roubassem o resultado dele. Então, ele queria esconder isso, escreveu Interview. Mas, no final, ele quase foi punido pela Sociedade Americana de Física, não? Mas alguém falou para ele, olha, eu faria o mesmo também que você fez, que tentar esconder. Por quê? Porque o material é muito fácil de preparar, tá? Um material fácil, um material estável e com uma supercondutividade bastante alta. Então, ele foi perdoado, o pessoal não puniu a ele e foi criado esse supercondutor que tem a temperatura crítica um pouco maior, não? Que é bem maior, e que pode funcionar com nitrogênio. Esse supercondutor tem uma particularidade, que ele depende muito da quantidade de oxigênio que você coloca na amostra, tá? Se você colocar pouco oxigênio, ele não é supercondutor. E ele tem outra estrutura, uma estrutura tetragonal, com 6 oxigênios. Para ser supercondutor, você precisa aplicar oxigênio, no momento de preparar, claro. E ele tem que ter uma estrutura ortorrômbica, tá? Essa estrutura cristalina do Ibaco, tá? Então, depende muito do oxigênio. Então, essa história é um pouco de Shu e do Ibaco, supercondutor com temperatura crítica já de 92 Kelvin. Logo no ano seguinte de ter descoberto os supercondutores de alta temperatura crítica. Vamos lá. A partir daí, claro que a corrida por achar supercondutores com temperatura maiores que 92 começou, não? Todo mundo na área de cupratos, materiais cupratos, na cerâmica, não? Eles aumentaram o número do planos de cobre, eles trocaram lantano, eles trocaram portalho, eles foram com mercúrio, prepararam diferentes estruturas e obtiveram supercondutividade a pressão normal, não, até 105 Kelvin. Mas aplicando pressão com mercúrio, ele chega quase a 200 Kelvin de temperatura crítica, estes materiais. Enfim, foi uma búsqueda bastante árdua nessa época, na época 86, 87, nos anos 80, não? Aqui também no Brasil já estavam estudando estes materiais no CBPE. Vamos lá. Outro material que apareceu assim foi os materiais pinitides, que são supercondutores na base de ferro. Também ninguém esperava, mas só apareceu em 2008, tá? Apesar de que existia muita controvérsia que materiais supercondutores e magnéticos não podiam coexistir, magnetismo com supercondutividade. Vocês sabem que o ferro é um material magnético, mas também encontraram materiais com ferro que são supercondutores. Eles existem em 4 famílias, não? Diferentes, tá? E a temperatura crítica deles também são supercondutores de alta temperatura crítica. Temperatura crítica vai de 10 até 57. Tudo na base de ferro, tá? É outro tipo, outra família de supercondutores. Cuprato, os pinitides, tá? Ok. Queria falar também de supercondutores magnéticos. Por quê? Porque até certa época se achava impossível a coexistência de supercondutividade com magnetismo. Mas isso não foi assim de forma experimental, não? Teve o pessoal que preparou este rutenocuprato, chamamos, e eles acharam supercondutividade nesses materiais. Porém, nesses materiais, eles observaram só resistência zero. E estava tão difícil de preparar que isto foi no ano 95 no que acharam os supercondutores. Aí, o rutênio é magnético. Então, o Talon, na Austrália, no laboratório deles, conseguiu preparar outro material, só que no mesmo
do mesmo rutênio, não? Só que só em 1999, imagina. 4 anos depois, não? Ele conseguiu reproduzir o material e observou o efeito Meissner, porque vocês sabem que para ser supercondutor tem que ter os dois efeitos, não? Resistência zero e campo elétrico zero no material. Então, aqui vocês veem uma medida de suscetibilidade, aqui tem uma transição magnética. Essa transição magnética acontece a 133 Kelvin. E a supercondutividade, gente, acontece a uma temperatura bem abaixo da transição magnética. Então, nestes materiais, tanto a supercondutividade e o magnetismo, eles coexistem de forma cooperativa. Uma ajuda a outra. Isso é muito intrigante, tá? Muito intrigante mesmo. Ok. Várias teorias também apareceram para explicar esse efeito. E, claro, o experimento vai acompanhando, não? Ok. Como que conseguiram esses materiais? A partir do Ibaco. A estrutura do Ibaco, que já mostrei, não? O que eles fizeram? Pegaram cobre daqui, dos planos de cobre, estes são planos de cobre, e substituíram pelo rutênio. O rutênio, por ser menor, ele atrai mais um oxigênio. Então, aqui tem 8 oxigênios nessa estrutura. E desta partiram para ter outra estrutura com 10 oxigênios que tem essa forma, tá? Então, a partir de um supercondutor, eles conseguiram ter outro supercondutor, só que esse supercondutor magnético, com planos magnéticos e supercondutor. Ok, tudo bem até aí? Vamos lá. Bom, queria falar também para vocês que depois, ou seja, voltar no tempo, que este senhor, Ashcroft, ele publicou antes de 1968, na revista Física Review Letter, que o hidrogênio metálico poderia ser um supercondutor de alta temperatura crítica. Ele supôs, só que para obter um hidrogênio metálico, você precisaria de pressões muito altas, pressões absurdas, que na época não era nem imaginável, tá? Pressões iguais ao centro da Terra, pressões muito altas, era impossível. Então, o pessoal nem pensou muito, nem deu importância a essa previsão do Ashcroft. Aí, em 2015, recentemente, cientistas pegaram, já com as novas tecnologias, não? Pegaram um sulfeto de hidrogênio, uma molécula bem parecida à água, e aplicaram uma pressão de 155 gigapascal. É uma pressão absurda mesmo, mais de 1.500.000 vezes a pressão atmosférica da Terra, a nível do mar. O que aconteceu? Pela primeira vez, foi quebrada a barreira dos 200 Kelvin. Esse material apresentou supercondutividade a temperaturas maior que 200 Kelvin, tá? Só que a pressão é uma pressão absurda. Ok, voltamos então. O que aconteceu recentemente? No ano passado, no dia 14 de outubro de 2020, publicaram na Nature, no laboratório de Rochester, nos Estados Unidos. Tá? Aqui está a foto do laboratório. Eles conseguiram ainda aumentar essa pressão, que já era absurda, não? Para uma pressão ainda muito maior. Ok? Este senhor aqui, chama Ranga Dias, não? Pela primeira vez, ele achou um supercondutor cuja temperatura de transição magnética, temperatura crítica, era 288 Kelvin, ou seja, 15 graus Celsius, temperatura ambiente, tá? Então, o que ele fez? Misturou um sulfeto de hidrogênio
hidrogênio e metano sobre pressões de 267 gigapascal. E criaram um novo material, é o hidreto de enxofre carbonáceo transformado fotoquimicamente, que quebrou o recorde da temperatura crítica de todos os supercondutores. Tá? Então, foi recente, o ano passado, mas como que ele conseguiu essa pressão absurda? Ele está aqui com uma célula de diamante numa mão, não? Que é este mesmo que tem aqui. Aqui colocou a amostra, aqui estão os fios condutores, por onde realiza a medida, e aplicou pressão nessa célula. Ok? Assim conseguiu uma pressão altíssima. Ok, vamos lá. Olhem aqui, esse é o material, não? Carbono, sulfuro, que é o enxofre, não? E o hidrogênio. Aqui está a medida, resistência em função da temperatura, claro. E com a pressão, como que foi mudando? 174 gigapascal até 267. Vocês podem ver que a temperatura crítica... Ai, desculpa. A temperatura crítica foi aumentando com o aumento da pressão. Aqui vocês têm a foto, não? Da formação desse material, tá? Por um processo fotoquímico, não? Dentro da célula. Ele foi se formando e aqui tem as fotos, microfotos, não? Desse material. E aqui vocês veem como que foi variando essa temperatura crítica com a pressão aplicada. Então, ele foi aumentando, 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 até chegar à temperatura ambiente. O composto de supercondutor, como eu falei, a 15 Celsius, e a pressão é absurda, realmente 2,7 milhões da atmosfera. Muito, muito alta. Tá? E outra desvantagem desse material é que você só pode preparar pequenas quantidades e só funciona como supercondutor dentro da célula, tá? Se ele perder um pouco de pressão, ele deixa de ser supercondutor. Então, ainda existe muita dificuldade de produzir esses materiais, tá? E de serem aplicados. Mas nada diz que um dia não seja possível conseguir materiais com menos pressão, que sejam supercondutores a temperatura ambiente e com pressões bem mais razoáveis. Ok? Vamos lá. Esta evolução da temperatura crítica dos materiais supercondutores, não? Nos primeiros tempos, em 1911, aqui está o mercúrio. A partir do mercúrio foram medidos vários outros, são metais e ligas metálicas. Todos estes materiais são supercondutores convencionais. Eles obedecem à teoria BCS, tá? Ou seja, a teoria BCS explica estes materiais, contrário a tudo que está em verde. Aí, em 1986, surgiram os cupratos, não? Cuja temperatura crítica aumentou rapidamente com o tempo, até chegar nestes materiais cupratos, não? Com pressões de 30 gigapascal, que quase, como falei, chegam a 200 Kelvin a temperatura crítica. Também tem as famílias do pinitide, que são os supercondutores baseados em ferro, não? Cuja temperatura crítica também é bastante alta, chega até 100 aproximadamente neste supercondutor. Então, é outra família de supercondutores. Tem os outros também que são os fermions pesados, e tem outros mais supercondutores basados no carbono também, que estão aqui, triângulos vermelhos. Tá? Tem estes supercondutores também, que são de outra família. Então, temos uma variedade de vários tipos, várias famílias de supercondutores. A teoria BCS explica estes supercondutores aqui. E aqui temos várias teorias, claro, mas não temos nada que explique ainda o comportamento de todas as famílias, algo unificado, que seria muito bom se fosse achado pelos teóricos. Ok, vamos à frente.
Vou falar um pouquinho da parte experimental, não? Como que trabalhamos com supercondutor? Como ter uma amostra supercondutora? Relativamente muito fácil obter uma amostra supercondutora do tipo de cupratos, essa cerâmica high. Como que eu preparo? Primeiro, preciso calcular quanto de cada material eu preciso para obter a amostra, não? O composto, que seria o Ibaco, que está aqui. Então, eu precisaria dos reagentes, que são os óxidos de alta pureza, que uno compra no laboratório, tem no mercado para vender, não? Vocês calculamos através dessa equação, que chama equação estequiométrica, quanto de cada material eu devo pesar. Quanto devo pesar do óxido de hidro, do carbonato de bário, quanto devo pesar do óxido de cobre, para obter esse composto. Ok. Então, uma vez que calcule, vou em uma balança de alta precisão, eu peso esses materiais, tá? Peso nas quantidades, com muito cuidado. Depois, mistura os materiais, a vezes mistura por bastante tempo, para que fique bem homogêneo. Aí, pressiona, não? É uma prensa, não? Prepara umas pastilhas, tá? Umas pastilhas. Essa pastilha tem que ir para um tratamento térmico. E no caso, vai no forno, não? A temperatura geralmente é em volta de 1000 graus, tá? Coloca no forno, aqui no tubo. Como ele precisa de oxigênio, manda um fluxo de oxigênio também através do tubo, tá? Aí fica horas cozinhando a amostra. É uma cerâmica mesmo. Uma vez tirada do forno, pronto, você tem uma amostra que tem que testar se realmente ela ficou supercondutora, tá? Você tira do forno, mas tem uma pastilha que você não sabe ainda se é supercondutora. Como que vemos primeiro? Existe uma técnica chamada difração de raio-x, não? E nessa técnica nós estudamos, a gente estuda a estrutura cristalina, se formou realmente o Ibaco. Então, como que testa? Ela obedece à lei de Bragg, não? Como os planos, a distância entre os planos é do mesmo valor de comprimento, né? Semelhante ao comprimento comparado com o comprimento do raio-x, não? Então, vou ter que vai formar um espectro, tá? Vou ter o caminho, a diferença de caminho óptimo para o feixe refletido é 2D, a distância entre os planos, seno do ângulo, tá? Depois vou explicar o que é ângulo aqui, é o ângulo de incidência do raio-x, não? E nas direções, quando você varia o ângulo, o que acontece? A diferença do caminho é um múltiplo de lambda, que é comprimento de onda. E isso vai formar uma interferência construtiva. E vou ter um espectro que vou mostrar na frente. Tá? O difratômetro de raio-x, você coloca a amostra aqui, tá, no aparelho, e tem um detector e tem uma fonte. Isso gira para mudar o ângulo, tá? Vai girando de forma que você vai irradiar a amostra em diferentes ângulos. Isso visto da parte de cima e aqui de lado, tá? Do aparelho. Ok, você no final da medida, você vai ter um difratograma, que chamamos aqui de intensidades, tá? Você vai ter os picos, cada pico corresponde a um plano cristalino, como falei, e você pode estudar isso, comparar com padrões e ver se realmente se formou a amostra que você queria preparar. Tudo bem. Então, uma vez que se formou a amostra, você sabe que tem essa amostra, você vai para o laboratório para medir a resistência elétrica. Como que mide a resistência? Corta um pedaço da amostra, uma barrinha, não? E liga os contatos. Você vai medir, vai utilizar a lei de Ohm, não? Aplica uma corrente, tá? Uma diferença potencial e vai ter a resistência, vai medir a resistência do material.
Aqui tem a foto, essa é a foto de um porta-amostra, não? Aqui tem 1, 2, 4 amostras. Aqui tem o fio de ligação, ok? Você, uma vez que... Desculpa. Aqui tem esse um porta-amostra que coloquei na figura, não? Tem 1, 2, dá para medir, dependendo do porta-amostra, você pode medir várias amostras de uma só vez. Então, o que acontece? Para baixar a temperatura dessas amostras, você precisa... Desculpa, precisa de um criostat, que é como uma garrafa térmica sofisticada, onde você vai inserir a amostra. Você insere a amostra, não? Ele fica dentro do hélio, dentro do nitrogênio, dependendo do criostato, não? A amostra tem um haste pelo qual saem os fios, não? Tem sensores todos dentro. Eu não mostrei. Tem um sensor que é colocado aqui no meio da amostra para medir a temperatura. Então, colocando dentro dessa garrafa térmica sofisticada que chama criostato, você liga para todo um equipamento que é o sistema de medidas, não? Aí, nesse equipamento, você tem controlador de temperatura, você tem uma fonte que pode criar um campo magnético para estudar com campo magnético, e também tem a ponte que vai medir a resistência elétrica, ok? Aqui tem uma foto de um laboratório onde medimos resistividade elétrica. Aqui está o criostato e aqui está o sistema de medida. Então, medidas de resistência elétrica, você pode fazer com corrente alternada, não? Aqui temos a medida de resistência elétrica do IBAC com a temperatura, a resistência cai até um ponto, depois ele cai bruscamente ainda, a partir da temperatura crítica, não? Perto de mais de 90 Kelvin, e vai para zero, tá? Essa é uma medida de resistência elétrica do IBAC. Também posso fazer medidas de resistência com campo magnético aplicado, tá? Então, aplico um campo magnético externo e vou medindo a resistência. Com campo magnético, o campo magnético, lembra um campo magnético crítico. Ou seja, vou aumentando o campo magnético, a resistência vai diminuindo, até chegar a um ponto que ele deixa de ser supercondutor. Então, é importante também ter em conta o campo magnético crítico que chamamos. Primeiro, temperatura crítica, campo magnético crítico, e outro parâmetro importante também é a corrente crítica, ou seja, você não pode passar qualquer corrente por um supercondutor. Tem uma corrente máxima, que é a corrente crítica, tá? A partir dessa corrente, ele deixa de ser supercondutor. Seria esse ponto, mais ou menos, a corrente crítica. Ele varia, tá? Ok, são medidas comuns. Agora, o que também a gente pode estudar? A síntese de materiais. Nem sempre o material, aqui aplicamos 3 tratamentos em um só composto. Aí temos o raio-x, ok? Esse é o raio-x resultante. Eu queria preparar essa amostra de rutenocuprato e a amostra formou. O material, a estrutura está perfeita, mas olha aqui a medida de supercondutividade. Ele não é supercondutor. Por quê? Depende do tratamento térmico também que a gente aplique. Aí, aplicamos oxigênio 96 horas. De novo, não é supercondutor. Só teve uma descida pequena aqui. Aí, colocamos em uma cápsula, encapsulamos e colocamos de novo no forno a 96 graus. Novamente, não virou supercondutor. E olha o pulo do gato. Colocamos a 1050 graus, 96 horas, mas deixamos o material 72 horas a 500 graus Kelvin, a 500 graus centígrados. Deixamos por 72 horas dentro do forno. O que aconteceu? O material é supercondutor com esse tratamento térmico. Então, nem sempre um espectro de raio-x vai dizer se o material é supercondutor. Você pode ter a estrutura, porém, ele não ser supercondutor. Ok?
Esta é uma amostra que preparamos, não? Colocamos estanho na amostra. Por quê? Porque queríamos ver como que o material variava com a dopagem de outro material. O estanho não tem momento, o rutênio tem momento. Então, explorar um pouco com estanho, usando o estanho como uma sonda. Realmente vimos que quando você coloca estanho, aumenta a quantidade de estanho, não é muito conveniente, porque a temperatura crítica diminui, tá? Então, depende do material também, a temperatura crítica. Vamos lá. Eu passei 2 vezes. Esse material, devido a que tinha estanho, podia ser visto por espectroscopia Mossbauer. Por quê? Porque falei no início que esses materiais são muito interessantes porque eles têm um campo magnético. Eles são magnéticos e eles coexistem com a supercondutividade, efeito magnético. Então, realmente, isso foi visto por uma técnica que chama espectroscopia Mossbauer. Eu não vou me deter aqui para falar, só vou mostrar como exemplo, não? Porque queria mostrar o resultado. O que acontece? Você coloca o estanho aqui na rede cristalina e você vê o campo, você mide o campo hiperfino do rutênio transferido para esse estanho. Você pode medir isso. Realizando essas medidas, não, claro que a baixa temperatura, você obtém o valor desse campo hiperfino, realmente, um campo hiperfino, com esses valores de 4 Tesla, 3, aproximadamente, de 3 até 4. Claro que é coerente, porque aumentando o estanho, você está diminuindo o magnetismo, não? O estanho não é magnético. Está substituindo o estanho por rutênio. Então, o que foi possível fazer com este experimento? Calcular o campo, saber o valor do campo magnético transferido, além do mais, a direção do campo magnético. Por quê? Porque na época existia muita controvérsia. Não, o material é ferromagnético, não, o material é antiferromagnético, mas realmente eram as duas coisas. Ele era antiferromagnético, mas tinha um cante de ferromagnetismo, ou seja, estava inclinado. A gente conseguiu calcular a inclinação e também o valor do campo magnético, da componente ferromagnética do campo magnético. Isso eu achei que foi muito interessante, um resultado muito interessante mesmo. Foi publicado na Physical Review, não? Bom, enfim, só para complementar, algumas aplicações. Eu não vou me deter também, porque o tempo já está acabando, em falar, já acabou mesmo, das aplicações, não? Tem o famoso trem Malawi, que vocês colocam na internet, vão ver, tem na China, tem no Japão, no Oriente tem bastante. E são trens que levitam. Elas andam a altíssimas velocidades porque não tem atrito. Tem o famoso, acho que é o mais popular, que todo mundo já quase tem vários laboratórios aqui que são para obter imagens de ressonância magnética nuclear, tá? Para ver se você tem um tumor. Todo está basado em bobinas supercondutoras, não? Que criam campos magnéticos altíssimos. Tem os aceleradores de partículas, aqueles aceleradores do CERN, eles também têm supercondutores de nióbio, tá? Que criam um campo magnético altíssimo. Também pode ser aplicado para produção de energia, transmissão de energia, enfim, são inúmeras as aplicações dos supercondutores. Se eu colocar na internet que vocês podem ver essa parte, mas interessa mais aos engenheiros, acho. Tem o squid também, que a gente usa muito no laboratório para medir campo magnético. Tem também uma promessa que partes do supercondutor quântico, de computador quântico sejam feitas, dispositivos de materiais supercondutor. Então, a promessa é grandiosíssima das aplicações que já existem e que podem existir desses supercondutores, não?
Imagina se a gente conseguisse supercondutores a temperatura ambiente e com pressões que não fossem essas pressões absurdas. Então, a supercondutividade continua sendo um dos fenômenos mais fascinantes e seu estudo levou a notáveis avanços tecnológicos, claro. Criar supercondutores a temperatura ambiente sem pressões extremas é um desafio atual, mas o que justifica a pesquisa nessa direção é que não existe nenhuma razão teórica que declare que isso seja impossível. Então, agradeço a todos aí a paciência de ouvir-me e vamos lá para as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Ada. Gostei muito do seminário, ainda mais quando você conta o que acontece atrás dos laboratórios, né? O que o pessoal pensa. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não tem muito acesso, né? A gente lê um paper e não sabe o que está por trás, né? Mas, muito bem. Então, vamos abrir os microfones aí para as perguntas, para o pessoal tirar dúvidas. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Vai. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, professora. Parabéns pela apresentação, né? Igual o professor Daniel falou, é muito bom a gente saber como que aqueles valores que a gente estuda, né, eles são obtidos. Então, eu tenho algumas perguntas. Obrigada. Tudo bem. Então, vamos lá. Teve uma hora que a senhora estava explicando como que era feita a confecção dos supercondutores. Isso. E aí envolvia, né, a difração de raio-x, e a senhora falou que era uma maneira de descobrir se o material tinha, né, a estrutura correta, né, digamos assim. Isso, João Paulo. Aí a minha pergunta é, se ele não tem a estrutura correta, vocês descartam ou tem uma espécie de dopagem que dá para reutilizar? O que é feito? Geralmente a gente experimental não descarta nenhuma amostra, tá? Sempre está medindo, mas conhecendo você, teu sistema que está medindo, fica mais fácil de você explicar isso. Aí você às vezes não consegue explicar, não? Mas geralmente a gente não descarta. Tenta preparar, como fiz no rutenocuprato, não? Se ele não é, meu objetivo é preparar um supercondutor, prepara de novo. Às vezes a amostra pode contaminar. Tem que ter muito cuidado. Essa parte experimental não é difícil, mas também não é chato, porque quando você consegue, você fica numa alegria enorme. Muito bom, tá? Ok, obrigado. Sempre esperando. De nada, João. Mais perguntas, gente? Eu tenho mais uma. O que, João? Vai aí. Teve uma hora que você também estava falando do tratamento, né, deles e explicou, né, e falou, né, que a temperatura acabava influenciando, né, em tornar o material supercondutor. Tem alguma explicação para isso? Por que da temperatura? Olha, você precisa que se forme esse material, tá? E alguns materiais dependem da características intrínsecas do material que você está usando, para que eles liguem nos átomos. Às vezes você... uma experiência que tive, você coloca um oxigênio, coloca demais oxigênio, aí ele forma outro composto como uma fase secundária. Então, você lê o paper, não tem, mas nunca ninguém quase conta todas essas especificidades certinhas. Então, é uma pesquisa mesmo que você tem que fazer na hora de preparar a amostra. Entendi. É muito difícil, às vezes, você controlar, por exemplo, o oxigênio. Eu acho mais difícil. Entendo. Eu achei interessante, porque teve uma hora que você explicou os tempos, né? 96, 72 horas, é muito tempo. A gente foi testando, e esse foi um supercondutor muito difícil. Levou todo mundo muito tempo para ser reproduzido. Até o pessoal achava que não podia ser, mas era mesmo. Então... eu tinha uma dúvida, na verdade, a mesma pergunta que o João, eu tinha pensado nela, mas o que eu não consigo entender bem, que me surpreende, é que você mostrou os diferentes tratamentos térmicos, né, que não tinha supercondutividade, de repente tem.
Porém, a espectroscopia da raio-x é a mesma, quer dizer, ela não está mudando. Mas então o que está acontecendo? Quer dizer, é que a espectroscopia não pega realmente a estrutura, ou tem estrutura que você não vê com raio-x, é isso? Não, acontece que a estrutura é a mesma, a estrutura se forma. Só que, às vezes, você tem um oxigênio fora. Nesse caso, foi o oxigênio realmente o problema. Que eu não conseguia, captar, talvez, a quantidade exata de oxigênio. Você pode ver no raio-x que a estrutura tem oxigênio, mas isso você não vê exatamente no espectro. Talvez fazendo um boom fino, muito sutil, assim, muito pequeno. E isso apenas consegui porque o pessoal que tinha feito de Oibaco falou para mim, testa 500 graus. Por quê? Porque 500 graus que essa estrutura gosta de absorver o oxigênio. Então, ninguém fala isso. Aí, entendi. Tem passado de orientadora para... Ada, será que nessa estrutura, se fizesse difração de nêutrons, daria para ver essa mudança? Pode ser, Sandra. Não sei. É muito difícil, porque ninguém viu. Tá? Talvez com refino, na época não tinha, eu podia ver, mas como que eu sabia essa temperatura que ele ia captar a quantidade suficiente de oxigênio? Só foi passado pela experiência de minha orientadora. Entendi. Eu tenho uma pergunta também. Vai lá, Patrick. Oi, Patrick. A minha pergunta é o seguinte, aquela parte da flutuação que a senhora falou, sobre o supercondutor que ele flutua, ele é devido ao campo magnético que se forma em volta, não é verdade? É isso? Isso, Patrick. O supercondutor, ele não deixa passar o campo magnético através dele. Embora os supercondutores tipo 2 deixam passar um fluxo chamado vértice, mas só até certo ponto. Tá? Mas sendo que a minha pergunta é o que determina qual supercondutor vai ter um campo magnético mais forte ou mais fraco? A senhora sabe? Depende da característica do material também. Depende, tá? Os supercondutores tipo 1, por exemplo, eles são destruídos bruscamente pelo campo magnético. Mas o tipo 2 ainda demora, lembrou, para deixar de ser supercondutor. Depende, são particularidades de cada material. Tem que fazer as medidas. Obrigado, professor. Tem supercondutores que eles, como aguentam, eles suportam campo crítico bastante alto. Outros supercondutores não. Então, são 3 parâmetros, geralmente, que tem que estudar bem se você quer aplicar um supercondutor. Temperatura crítica, corrente crítica e campo crítico. Se o Ismael quer perguntar alguma coisa? O Ismael. Opa, boa tarde. É só uma coisa simples, eu sou leigo também nessa área, eu sou começando a estudar teórica. Quando você falou dessa questão da pressão, que alguns ficam supercondutores sobre uma pressão altíssima, só para ver se eu entendi bem, você tem que manter essa pressão, se você não só aplica ela, depois tira o material, ele não, como é que fala, guarda essa propriedade, não, ele tem que ficar sobre a pressão constantemente para esses que ficam supercondutores. Exatamente, Ismael. Essa é uma desvantagem, porque as pressões são absurdas e manter essa pressão é muito difícil. Do mesmo jeito que você tem que manter também a temperatura, né? Você precisa manter a temperatura para que o material se mantenha como supercondutor. Do mesmo jeito, precisa, nesses materiais, manter
mesmo que esteja a temperatura, manter essa temperatura ambiente, não? Manter a pressão. E a pressão é muito difícil de manter, essa pressão absurda. Além de que você não pode preparar quantidades que possam ter aplicação, por enquanto, né? Já tem muita gente trabalhando na parte de pressão. Eu vi que agora, em setembro, saiu uma publicação do pessoal da China, não? Eles conseguiram material supercondutor com esses hidretos a menos de 1 giga, com menos de 1 giga. Mas a temperatura crítica também é abaixo da temperatura ambiente. Então, estamos ainda muito ainda que fazer, muito que pesquisar temos nessa área. Aproveitando a pergunta do Ismael, uma coisa que eu não consigo entender, porque não conheço também o experimento, a essa pressão tão absurda, porque uma pastilha, uma gota, quer dizer, uma coisa bem pequenininha, né, para poder aumentar a pressão, como você tem certeza da estrutura que você tem? Quer dizer, como você sabe se é o mesmo material? Quer dizer, porque nessa pressão, os átomos, sei lá o que eles estão fazendo, quer dizer, tem alguma forma de você ver a estrutura a essa pressão? Quer dizer, eu entendo que o cara faz pressão e mede a resistência, tudo bem, mas também mide difração. Também mide difração essa pressão? Por isso que é super sofisticado, a célula de diamante. Você vê que eles têm também midem nessa pressão mesmo. Boa pergunta. Então tem ideia da estrutura que tem essa pressão. Exatamente. Porque quando você coloca pressão, você pode ter várias transições de fase estruturais. Exatamente. Né? Muda a estrutura com a pressão também. Claro. Eles midem sobre essa pressão. Aliás, eu vi também que tem muitos pesquisadores fazendo simulações de possíveis estruturas para obter esses materiais a temperatura ambiente. Entendi. Tem muita gente correndo atrás. Não, imagino. Não, porque é como você falou, né? Qualquer coisa que você consegue, quer dizer, no sentido de aumentar a temperatura ou abaixar a pressão, pode vir até uma aplicação tecnológica violenta, que a gente quase nem imagina, quer dizer, ainda mais para... se você consegue fazer, sei lá, mesmo que seja um computador, quer dizer, tipo chips que funcionam de outra forma, que não dissipem tanto, não precisa nem ser um computador quântico, pode ser uma coisa mais simples, mas pode mudar completamente a tecnologia, né? Quer dizer, então, imagino que tem muito dinheiro aí atrás, quer dizer, de gente tentando, né? Quer dizer, legal. Também. Mas como é importante também a teoria, a explicação teórica, porque só entendendo a gente pode saber que direção tomar para seguir esse material. Quer dizer, a base de tudo que a gente não sabe por que se produz a supercondutividade, exceto naqueles verdinhos que você colocou, aqueles BCS, né? Mas a PDS, eles duvidam agora, porque eu gostei muito desse gráfico que você colocou com a história das temperaturas, né? Aí você vê que a gente sabe muito pouco, quer dizer, sabe só alguns pontinhos verdes, e de repente a gente está perdendo uma visão mais geral, justamente, uma visão... De repente, a VCS é uma coisa muito local que a gente está vendo, não é? Sim. De repente, a ração é diferente, não é o VCS. De repente, uma coisa que a gente não está pegando, simplesmente. Isso é fascinante, né? Quer dizer, isso é fantástico. Muita coisa ainda para fazer aí. Legal. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então vamos agradecer a professora Ada pela palestra que ela deu. Parabéns, Ada. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Uma grande satisfação poder falar para vocês. Boa tarde a todos.